Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pessoal, eu me deparei com uma segunda-feira, cheguei na eletrônica e liguei a estação e ela apresentou isso aqui, ó, 016, e eu notei que estava incandescente internamente ao soprador, né? Que é culpa da ela, né? Que é isso aqui. Então, desliguei, liguei de novo, mesma coisa. Desliguei rápido, né? Porque estava incandescente, então ia danificar, ia queimar a resistência, né? Algum problema tinha. Aí o que é que eu fiz? Desacoplei isso aqui, desliguei, né? E desacoplei o soprador. E eu liguei e permaneceu 016, ou seja, na ausência do soprador ele fica piscando, né? Entendeu? E com o soprador desconectado ele ia a temperatura aumentar, né? Só um detalhe, funcionava o ar normalmente, aumentava e diminuía, e funcionava o ferro, menos o soprador. Então, tirei o soprador, já estava meio velhinho, às vezes eu tinha que bater para ele a temperatura subir, então eu resolvi comprar outro, mas vamos primeiro tentar resolver isso aqui. Então o que é que eu fiz? Abri e fui verificar a etapa de potência do soprador, que é essa aqui, ó. É composta por esses resistores, capacitor, esse triac, né? E esse controlador do triac, né? Que é um MOC 3023. Todos estavam em ordem. Então eu sei que tinha um defeito aqui. Por quê? Porque quando você desacopla o soprador, aqui tem que ficar piscando, né? Os tracinhos, e não o 016. Então eu resolvi comprar, mesmo assim, um soprador novo, porque o meu já estava com problema. E lá no Mercado Livre tinha assim, ó, soprador térmico para Yashun 881D, compatível com a 886D. Eu digo, beleza. Não, era o contrário, desculpa. Compatível com a... Caramba, eu estou enrolando aqui. Calma, pessoal. Tinha assim, soprador térmico 886D, compatível com a 881D. Tá bom? Entenderam agora, né? Aí eu digo, ó, um soprador que dá para as duas. Beleza. Apesar de serem diferentes, né? A 886D, ela tem mais um display do lado, por ferro. Essa aqui não tem, só tem um display do soprador. Então, se é compatível, eu comprei, né? Quando chegou, pessoal, quando eu coloquei aqui também, já ficou incandescente. Eu tirei. Digo, ó, se deixar vai queimar. Igual a minha velhinha. Então eu digo, ó, o problema está aqui, vou tentar resolver. Então, verifiquei tudo isso aqui, nada, não tinha erro, nada. Então, o que eu pensei? Pode ser o micro, né? Pode ser o micro, porque é o micro que controla. Mas eu pensei, não está funcionando o ferro e o ar? Então, a primeira coisa a se fazer aqui foi regravar a memória, que é uma EPROMzinha aqui, ó, 24602. Então, ao gravar a memória, a estação voltou, sem o soprador, voltou a apresentar os três tracinhos, né? Piscando. Então, eu vi que o problema tinha sido resolvido. Ao colocar o soprador de volta, a estação funcionou 100%. Entenderam, pessoal? Eu já tinha conferido todas as tensões, porque poderia ser tensão também, né? Então, eu conferi o regulador de 5, conferi essas tensões aqui, ó, todinho, estava batendo tudo certinho, não tinha problema nenhum. Eu digo, olha, ou vai ser o micro ou a memória. Então, eu parti para a memória, né? Porque o micro não tem para vender. E se tiver virgem, como é que você vai gravar? Se você não consegue ler isso aqui é bloqueado. Então, eu parti para mais fácil, né? Se der, deu. Então, eu acertei. Foi realmente a memória. Dados corrompidos. Foi feita a gravação e a estação voltou a funcionar 100%. Pessoal, esse defeito também se dá defeito nessa área aqui, ó. Tá bom? Então, primeiro verifique se aqui está tudo em ordem, o triac, os resistores e o MOC. Se não, você parte para a memória. Lembre-se que esse código aqui 016 é muito difícil ser algo aqui relacionado, tá? Pode acontecer. Eu já vi casos, pessoas falando que deu problema aqui e apareceu o 016. Só que é o seguinte, o meu problema era a memória, os dados da memória. Vamos lá, pessoal. Quanto ao soprador que chegou, que eu falei para vocês. Depois que resolvi o problema aqui, tá? Que coloquei o soprador, não aquecia. Eu digo, ué,
será que depois, por o fato de eu ter colocado aqui, deu aquela parte incandescente que queimou o soprador? Aí o que acontece? Eu resolvi abrir ele. Eu abri ele e, para minha surpresa, os fios da extremidade, pessoal, que vem aqui, ó, que sai daqui pro soprador e é soldado na plaquinha lá, você tem que inverter ele, tá? Os dois fios da extremidade. Se você comprou da 886D e você vai usar na 881D, você tem que inverter os dois fios que sai daqui, ó, lá no soprador, tá? Você inverte os dois extremos de entrada. Aí vai funcionar 100%, beleza? E se você comprar da 881D e for usar na 886D, tem que fazer a mesma coisa, abrir e inverter os fios da extrema. Aliás, os fios extremos, né? De um lado e outro. Se não me engano é um cinza e uma malhazinha, ok? Então fica a dica aí, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima e espero ter ajudado vocês com essa pequena informação.